Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Walkoff Brasil, seu canal que fala de esportes americanos aqui no YouTube. Eu sou Vitor Silva e hoje estaremos falando do episódio número 8, já que na semana passada tivemos apenas um vídeo na terça-feira, então nada mais justo que fazer um apanhado das notícias das principais ligas dos Estados Unidos de lá pra cá. Então vocês já sabem, deixem um like no vídeo, inscrevam-se aqui no canal e vamos espalhar a mensagem dos esportes americanos por essa internet de meu Deus. Bom, iniciando os trabalhos, como o último vídeo foi falando de NHL, foi falando sobre a Four Nations, inclusive o card vai estar aparecendo aqui no logo. Aqui. Tivemos o início, né, desse campeonato de quatro seleções, né, entre Estados Unidos, Canadá, Finlândia e Suécia, onde as equipes se enfrentaram, né, tivemos a primeira etapa, a primeira fase dos jogos no Canadá, e agora teremos as partidas finais nos Estados Unidos, né. A Four Nations começou com a vitória do Canadá diante da Suécia por 4-3 na prorrogação, né. O Canadá junto com os Estados Unidos são as seleções mais fortes do campeonato, é verdade. Só que o Canadá tem uma dúvida no gol, né? Pois o goleiro é o Jordan Binnington, né? Divide opiniões, né? Se ele de fato merecia ser titular, se não deveria ser o Adrian Hill, se não devia ser o goleiro do próprio Montreal Canadiens, né? Aproveitar que a primeira fase é jogada no Canadá, então trazer alguém que joga também no Canadá para dar aquela força, mas a opção do técnico foi pelo Binnington. O Canadá bateu a Suécia na prorrogação por 4-3. No dia seguinte, onde já começou o primeiro capítulo da treta Canadá-Estados Unidos, né, mais por questões políticas, né, que vai além, né, do âmbito esportivo, os Estados Unidos bateu a Finlândia sem dificuldades por 6-1, né, já preparando o terreno para o duelo que teríamos no último sábado. Já no sábado, abrindo os trabalhos a Finlândia, que a gente até comentando aqui que era uma zebra, né, comparado com a Suécia, né, as duas eram, só que acho que uma com a outra a Finlândia acho que ficava indo um pouquinho atrás. A Finlândia bateu a Suécia na prorrogação por 4-3, né, então a Finlândia acabou fechando pelo menos essa fase de grupos sem com uma vitória, né, pelo menos. E no duelo da noite, no sábado à noite, com Canadá e Estados Unidos, né, com os canadenses que já vinham fazendo essa prática já na NBA, também passada para a NHL, né, vai no norte-americano, né, como a gente comentou aqui, né, questão Trump, tarifaço, etc. Só que no gelo não teve como, né, os irmãos Tkachuk, né, fizeram o seu alarde, né, fizeram a sua bagunça, e os Estados Unidos bateram o Canadá por 3-1, já garantindo a sua classificação antecipada para a final, né, para a decisão do Four Nations, né. Com isso, o Four Nations sai de Montreal, vai para Boston, e em Boston, né, na tarde dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o Canadá bateu a Finlândia por 5-3, o jogo chegou a estar 5-0 para o Canadá, a Finlândia reagiu no final, só que não teve como, o Canadá então com a vitória já se classifica para a final para enfrentar os Estados Unidos, né, que vai jogar essa noite, né, o jogo vai começar às 10 da noite dessa segunda-feira, vai ser aquela partida protocolar, né, para definir, para no caso preparar os Estados Unidos para a final. A decisão do Four Nations será na quinta-feira, 10 horas da noite, no TD Garden, em Boston, né, e como já falamos aqui, né, o Four Nations é apresentado pela ESPN, Disney+, então quem puder acompanhar, acompanhe, porque é um torneio muito bacana. Quando tiver esses torneios de seleção, de seleções, é melhor dizendo, é muito pegado, né? A história é outra, envolve outras camadas, né, que vão além, né, dos times. E a NHL volta só a programação normal no sábado, dia 22 de fevereiro, com a primeira partida sendo o Detroit Red Wings recebendo o Minnesota Wild. E aí é com a segunda metade da temporada, trade deadline vindo aí, né, que é na primeira semana de março, né, falha a memória. Então teremos muitos outros capítulos a desenrolar aqui pela National Hockey League na NHL. Seguindo o caminho agora de um que seria, né, de um All-Star para outro, que é o All-Star da NBA, que tivemos nesse último fim de semana, né, com suas tradicionais atividades, né, do fim de semana das estrelas, começando com o jogo das celebridades, que honestamente falando, se eu falar alguma coisa que eu vou estar mentindo, pois é uma partida que eu acabei não acompanhando. Talvez porque os principais, né, influenciadores e tal, os famosos, eu não conheço, acho que é muito mais local, né, muito mais do próprio americano mesmo, né, então é algo que acabei não assistindo, né, e modéstia à parte, acho que a maioria acaba até pulando esse primeiro evento, né, eu lembro, fica aqui um caso curioso, né, o primeiro All-Star Game que eu vi, acho que foi o de 2002, foi de Los Angeles, foi 2011, se não me falha a memória. Que eu lembro que teve um toco de Scott Pippen no Justin Bieber, acho que foi 2012.
teve um toco do Scott Pippen, do Justin Bieber, né? O Justin Bieber ainda era um adolescente, né? Um baixinho pra caramba. E o Pippen só levantando o braço e dando toco nele. Foi um momento assim, bem curioso desse jogo das celebridades, né? Já tivemos o nosso Oscar Schmidt jogando essa partida quando tivemos o All-Star Game em Nova Orleans, né? Ele falou que não ia passar pra ninguém, ia pegar a bola e arremessar, e foi 2 de 2 naquela noite, né? Então tivemos esses momentos espetaculares, né? Tem um que eu lembro também bastante, né? Que é do saudoso de Dikembe Mutombo, que ele tentou uma bola de 3 no jogo das celebridades, e óbvio que acabou não dando em nada, né? O Mutombo que nos deixou, né? No último, no 2024. E teve uma homenagem pro Dikembe Mutombo também, né? Texto homenageando, né, nas mídias sociais, nos veículos, né, dos Estados Unidos. E depois desse jogo das celebridades, tivemos o jogo dos calouros, né, que foi também um mini campeonato, né, comparado, né, com o que seria o jogo das estrelas de fato, com o time dos calouros, né, liderados por Stephen Castle, do armador do San Antonio Spurs, derrotando o combinado da D-League e classificando o time para o mini campeonato do Jogo das Estrelas, que seria no domingo, né? Então tivemos essa mudança, né, que a NBA, como a gente fala, né, tenta colocar um tempero a mais nesse jogo. Já chegaremos lá. No sábado tivemos os torneios, os clássicos, né, torneios de habilidades, né, onde os times jogaram em duplas, né, então o San Antonio Spurs, né, com Victor Wembanyama e o Chris Paul acabaram desclassificados por trapaça, imagina só em que fazem. E o Cleveland Cavaliers, né, com a dupla Evan Mobley, acho que, não sei, não lembro se era o Darius Garland, acabou vencendo o torneio de habilidades, né. Já no torneio dos 3 pontos, né, esse ano não tivemos a reedição do confronto Stephen Curry contra Sabrina Ionesco. Tivemos um campeonato padrão, né, com as atualizações que foram colocadas para dar um gás, né, no campeonato de 3 pontos, né, perdão aqui que às vezes dá uma travada. E quem venceu foi o Tyler Hero, né, do Miami Heat, acabou levando a competição de 3 pontos, né, tivemos Damian Lillard, Norman Powell e companhia limitada, e venceu o armador, né, o alarmador, camisa 14 do Miami Heat. No torneio de enterradas, acho que foi a grande salvação, né, pois nosso querido McClung, né, Max McClung, vencendo pela terceira vez consecutiva, né, fazendo algo que Michael Jordan não conseguiu, Dominic Wilkes não conseguiu, James Richardson não conseguiu, Nate Robinson não conseguiu, que era um jogador vencer 3 torneios de enterradas de forma consecutiva. Ele que enfrentou o Stephen Castle, né, que foi um dos nomes, que foi acho que um dos nomes, né, desse fim de semana, esteve presente nos 3 dias, né, o armador, bom jogador inclusive do San Antonio Spurs, contra o Matas Buzelis, e teve mais um que agora eu não irei, o Andre Jackson do Milwaukee Bucks, foram os 4, né, o Max McClung, né, é, subiu por cima do carro, fez enterradas, fazendo enterrada com uma bola uma no ar e outra dele voando, né? E concluindo a manobra, né? A jogada e tal. Então não tem como, né? Quando um cara tem o dom para isso, né? Ainda mais alguém que vem da D-League, né? Então ele não. Isso que é curioso, o cara da D-League vencendo 3 vezes consecutivas, né? E com essa terceira vitória consecutiva, os grandões, digamos assim, as principais estrelas, estão começando a cogitar voltar, né, para a disputa desse torneio de enterradas, né? O Jamoran é um que manifestou interesse, Zach LaVine, Giannis Antetokounmpo, né? O Antetokounmpo que participou num dos seus primeiros anos, né? Só que quando ele foi um negócio tenebroso também. O Antetokounmpo acabou não conseguindo fazer muita coisa. Mas teremos, né, vamos ver, né, se esse duelo de enterradas para o All-Star Game de 2026, né, vai ser com as principais estrelas para ver quem destrona o McClung, né? Pois imagina se o cara ganhar 4 seguidas, né? Ia ser demais, ia ser épico, né? Ia ser muito épico. Enfim. Chegamos no domingo, né, o jogo das estrelas de fato, né, onde tivemos o mini campeonato e o time do Stephen Curry acabou ganhando e o Stephen Curry, né, foi MVP, né, o jogador da casa, né, que o All-Star Weekend da NBA foi no Chase Center, né, foi em São Francisco, né, então o Stephen Curry acabou levando as honras e tal, só que mesmo assim a imprensa, os fãs, né, reclamam da questão da competitividade, né, pois se a gente for pensar no jogo das estrelas como um todo, é um torneio amistoso, onde as estrelas vão lá para se divertir, né, para ter aquele momento de resenha, enfim, né, para sair um pouco, né, dos padrões, né, da NBA, para ter um fim de semana de diversão, onde
Tá, até aí tudo bem. A NBA, desde que implementou o All-Star Game, foi dessa forma. Só que a galera reclama é que falta e falta e falta competitividade, né? Falta que os jogadores tenham algo a mais para competir, né? Pois se a gente for parar para pensar, a NBA tem o seu campeonato, o principal, né? Que a gente já está acostumado a ver, né? 15 times em cada conferência, passam hoje, né? Os 6 primeiros passam direto, o sétimo ao décimo tem um play-in. Aí do play-in define os outros dois, né, para se juntar aos 6 classificados, monta ali os playoffs e aí faz melhor de 7 até ver quem leva o troféu Larry O'Brien no mês de junho, né? Então você já tem esse campeonato, a NBA já desde o 2000 da temporada 23-24 criou a Emirates Cup, né, que seria a Copa NBA, né, onde os times fazem uma mini Copa entre si, separando o mês de novembro para fazer esses confrontos, né, separando divisões, e aí tendo uma semifinal e final em Los Angeles. Então você já tem 2 torneios competitivos, né, e o All-Star Game acaba meio que sendo deixado de lado. E aí fica a dúvida, o All-Star Game tem salvação no NBA? O jogo em si, o jogo final de domingo, pois a gente sabe, né, que na sexta atrai um público que é mais de fora, né, um jogo de calor sempre é um jogo mais divertido de acompanhar, depois a molecada querendo mostrar serviço. O evento de sábado tem as suas surpresas, né? Seja torneio de bola de 3 pontos, o torneio de enterradas também. Quando criativo, é muito legal de assistir, né? O desse ano, por exemplo, o McClung acabou com todo mundo, né? Foi de alto nível, né? De fato. E o domingo, que era para ser a cereja do bolo, acaba sendo mais decepcionante, né? Então a gente fica a dúvida. Será que vale a pena fazer uma outra mudança, né? Em vez de ser um torneio competitivo, né? Esse mini campeonato, né? Como a NBA colocou para esse ano. Seguir o exemplo do Giannis Antetokounmpo, né? De fazer um duelo seleção dos Estados Unidos contra uma seleção do mundo, não seria de todo ruim, né? Pois se for pensar em competitividade, os americanos não gostam de perder para ninguém, né? A gente sabe que eles sempre levam a sério Olimpíadas, né? Falando no basquete, eles levam muito mais a sério a Olimpíada do que o próprio Campeonato Mundial, né? Só que o americano não gosta de perder, assim como qualquer outra nação do planeta. E a gente sabe que o americano é muito orgulhoso, né? Então, se seguir a ideia do Antetokounmpo, né? Imagina uma seleção do planeta, você vai ter Doncic, Antetokounmpo, Nicole Jokic, nossa, ia ser absurdo, ia ser um negócio animal. Jamal Murray, ia ser algo assim top, 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 primeira linha mesmo, né? E os Estados Unidos indo com o que tem de melhor, né? Só que mesmo com uma equipe mais veterana, né? Se o LeBron James jogar mais uma temporada, ele que não atuou no Jogo das Estrelas, né? Encerrando sua sequência de 20 anos consecutivos, né? Jogando o Jogo das Estrelas, esse ano não jogou, né? Você tem James, você tem Kevin Durant, Stephen Curry, né? Se eles estiverem, né, no pique para esse duelo, seria algo interessante, né? Fazendo como a NHL fez com o Four Nations, né? Fazer um torneio entre países, né? Só que no basquete, acho que um jogo só entre Estados Unidos e seleção do mundo acho que seria bem mais viável, né? Ia quebrar esse paradigma de leste contra oeste, etc. Não sei, eu acho a ideia louvável, tá? A ideia do Antetokounmpo não é ruim, mas não sei como a NBA se adaptaria a isso, né? Então veremos assim nos próximos capítulos. A NBA também volta, né? Vai ter essa pausa, né? Volta só na quinta-feira. Então vamos aguardar para ver o que o nosso querido Aaron Silver vai aprontar. Saindo das quadras, vamos para os campos de beisebol, vamos para o saibro, vamos para a preparação do Spring Training, né? Pois MLB já volta com suas partidas de pré-temporada já nessa semana. Primeiro jogo sendo o Los Angeles Dodgers contra o Chicago Cubs, jogo esse que vai abrir, né? Abrir a temporada regular, né? Os jogos oficiais de temporada regular numa série no Japão, série de 2 partidas, né? O Opening Day de fato será no final do mês de março, será no dia 27 de março, né? Então o MLB faz esses jogos antes, né? Só para complicar a vida de nós jogadores de fantasy, né? Porque vai ter que escalar o time uma semana antes para contar os jogos para a rodada como um todo. Só que o Open Day de fato é no dia 27 de março, onde todas as equipes, né? Vão se enfrentar, abrindo a temporada 2025 do beisebol. E as notícias do beisebol que tivemos essa semana foram a contratação do Nick Pivetta para o San Diego Padres. Acredito que era o último dos nomes que estava ali com uma qualifying offer, né, para serem contratados, né, o San Diego Padres que tá numa incógnita, não sabe se já vai trocar o Dylan Cease, né, estão falando que o time vai diminuir a folha de pagamento, né, o dono, né, o Peter Sadler morreu no ano passado, né, então fica a questão de como que o time vai operar, né, sem investimento do seu principal dono, tem uma briga familiar, né, então a coisa em San Diego, né, na cúpula principal, né, na alta cúpula nos donos.
bem nebulosa. Então o Padres vai ter que operar de acordo com o que pode, né? Então a contratação do Pivetta talvez seja um plano de segurança, né? No caso do Dylan Cease ser trocado durante esse Spring Training, né? Ou lá na frente, enfim, fica essa incógnita, né? Com isso, o Padres abre mão da sua escolha de segunda rodada. O Boston Red Sox, que era o antigo time, né, do Nick Pivetta, acaba recebendo uma escolha compensatória que vai ser lá na casa da 69, 70, né? Não tô com o número certo aqui. Mas o Boston Red Sox vai ter a sua compensação por perder, né, o Nick Pivetta e colocar uma qualifying offer no arremessador. E falando em Boston Red Sox, né, o Boston que foi notícia na semana passada, né, que contratou o último peixe grande, né, digamos assim, da free agency, que foi o Alex Bregman, né, terceira base do Houston Astros, né, campeão com o time, All-Star, né, só que veio de um ano em baixa. E o Alex Bregman foi contratado para atuar na segunda base, né, uma posição que o Bregman não é o ofício dele, né? Ele que de fato ele é um terceira base. Boston que já tem o Rafael Devers, inclusive, né, para posição, né? Ficava a dúvida se o Devers mudaria para a primeira base, se ele seria rebatedor designado, né? O Devers, que a gente sabe, né? No ataque ele é muito bom. Ele é muito prolífico, é um rebatedor canhoto, né? Então a gente sabe que rebatida com ele é sempre para potência, né? Uma média legal também no aproveitamento. O Devers, que é disparado, principal nome do ataque do Boston Red Sox, né? E saiu uma notícia hoje de que ele. Hoje, né? 17 de fevereiro, de que ele falou pra gente, ele falou assim, ó. DH eu não jogo não, tá? Eu não sou rebatedor designado. Então, coloquem outro aí, mas eu não vou jogar. Não vou abrir mão da terceira base. Né, o Devers, que é o maior contrato do time, né? Foi renovado, acho que só me faz uns 2 anos atrás, né? Lembrando que o Red Sox trocou o Mookie Betts, né? Teve que trocar o Mookie Betts para Los Angeles porque ele não queria ficar. O Chris Sale depois foi trocado também porque não conseguia ter uma temporada saudável, né, em Boston, aí foi pro Braves e ganhou o Cy Young, né? Então Boston acabou com algumas manobras se complicando um pouquinho, né? E fechou, né, com seu principal jogador, né, um vínculo longo, né, e justo, pois o Devers é o principal jogador do time, né, daqueles, né, da base, né, que competitiva do Boston, né, que ganhou em 2018 e se manteve competitiva até ali 2021, quando bateu o final da Liga Americana e depois não conseguiu mais manter o nível, né, vendo Baltimore, Nova York, Tampa Bay, sempre nas cabeças. E tem essa agora, né? Tudo bem, o Alex Bregman é um baita jogador, né? O infield fica um infield bom, né? Com Casas, Bregman, Rafael Devers, shortstop ainda é uma incógnita, mas Boston vai montando seu time e vai montando uma base até interessante para voltar a brigar ali por playoffs, né? A gente sabe que na divisão hoje você tem o Yankees que vai ser o favorito novamente, né? Que chegou na World Series ano passado e perdeu do Dodgers. Tem Baltimore com um time muito perigoso, então Boston vai estar ali brigando ele por uma vaga de wildcard, né? E falando em Boston, já vou deixar aqui o recado, meu amigo Cláudio Nascimento e sua equipe, né? Fernanda e Companhia Limitada. Agora tem podcast do Boston Red Sox na rede na FN Network, né? Vou deixar aqui o link na descrição e também vai estar aqui no cardzinho. Vão lá e curtam, que vale muito a pena. O Boston Red Sox voltando ao FN Network depois de alguns anos. E fechando o assunto MLB, Mike Trout, né? Ele que foi o melhor jogador da última década, disparado, né? O unicórnio, né? Antes de um Toshio Ohtani chegar. O Angels teve os dois, não conseguiu pegar nem playoff, né? Algo que é inexplicável, né? Só Deus explica, né, o que aconteceu, né? Por que o Angels não conseguiu ir para os playoffs com os dois principais jogadores dessa última década. E a notícia que chegou de Boston, de Los Angeles, perdão, do lado vermelho de Los Angeles, é que Mike Trout será o campo direito, né? Será o right fielder do Los Angeles Angels, né? Então o time contratou o Jorge Soler, né, para ser o rebador designado. Já tem o Mickey Moniak para o campo central. Então a ideia de colocar o Trout no campo direito é para, digamos, preservar o Trout com questão de lesão, pois as últimas 4 temporadas ele só jogou mais de 100 partidas uma única vez, que foi na temporada de 2023, né? Então o Trout que acabou rompendo o ligamento do joelho, perdendo no ligamento de joelho, não, foi uma lesão de menisco, né? Então ele acabou perdendo boa parte da última temporada, né? E é uma pena, né? Pra um jogador tão espetacular como ele e acaba perdendo para o próprio corpo, é muito complicado de lidar, né? Então o Mike Trout vai passar para o campo direito agora,
vai ser o right fielder, né, do Los Angeles Angels. Então veremos, né, se essa mudança de posição para o Mike Trout vai surtir efeito, né, vai fazer com que ele fique menos exposto, né, pois o campo central é quem patrulha todo o campo externo, né, então exige muito da parte física também, né, o Trout a gente sabe que no físico ele tá perdendo muito pro próprio corpo, então quanto mais preservá-lo, melhor. Eu não sei se DH em tempo integral resolveria toda a situação, porque o jogador, mas no beisebol ele não quer ser só rebatedor, ele quer estar no campo, ele quer contribuir de alguma forma. Então vamos fazer essa tentativa com o Mike Trout, né, para ver se o camisa 27 consegue se manter saudável e levar o Angels, né, a voos melhores, já que o time é uma bagunça, infelizmente, né. E fechando aqui o assunto, vamos falar de NFL agora, pois como já aconteceu, no Super Bowl foi há 8 dias atrás, né? Tava fazendo as contas aqui, né? Foi no último dia 9. Não, pera aí. Agora eu tô confuso. Foi nos últimos 8 dias. Foi no último dia 9, né? Com o Philadelphia Eagles levando seu segundo Super Bowl. Teve a parada. O Roseman falando que ele sangra verde agora. Enfim, fazendo todas aquelas falas, né? Para agradar o torcedor de Filadélfia, né? Pois o Eagles bicampeão, derrubando o Kansas City Chiefs, aquela coisa toda e tal. Só que o assunto não chega a ser tanto o próprio Philadelphia Eagles em si, e sim as vagas em outros times, né, que ainda não definiram, né, todas as suas posições. Pois, por exemplo, o Jacksonville Jaguars, já que demitiu seu GM muito tarde, entrou nesse processo de contratação para GM também tarde demais, só encerrou a sua primeira etapa de entrevistas para General Manager agora. No último sábado, o time já anunciou os 5 candidatos que serão entrevistados para a fase presencial, né, a fase in person, né, ou seja, vai receber, né, os candidatos, fazer aquela entrevista e tal. Pois, né, eles têm que satisfazer a Rooney Rule, aquela coisa toda, né? Pois, para quem não sabe, a Rooney Rule na NFL, quando se trata de contratar técnicos ou cargos de gerência, né? Para general manager, por exemplo, você tem a obrigação de preencher essa regra, de satisfazer essa regra, melhor dizendo, entrevistando 2 candidatos de minorias, né? Ou seja, negros, latinos, então pessoas, né, que se encaixam nessas condições. Os times têm que ser obrigados a entrevistarem 2 deles para satisfazer essa regra e aí sim eles poderem seguir com a contratação do técnico ou do general manager em questão. Então o Jaguar já tem os seus 5 nomes já definidos, né? Veremos até onde essas histórias se arrastam. Lembrando que a free agency é daqui a exatos um mês, né, onde o período de aliciamento, literalmente falando, aliciamento legal, será no dia 17 de março, com a free agency, com as assinaturas, né, oficialmente começando no dia 19, né, 2 dias depois. E falando também nesse caso de NFL, para amarrar aqui o assunto, né? Na verdade são mais 2, né? O primeiro, o Bengals, né? Acho que para surpresa de 0 pessoas, deve aplicar a franchise tag no T. Higgins, né? O seu wide receiver, né? Para tentar manter o seu ataque ali com o Jamar Chase, né? Com o Joe Burrow, né? Para agradar o quarterback, para manter o seu time bem posicionado. Depois do Cincinnati, o problema do Cincinnati é a defesa, porque o ataque já é muito bom. Mantendo mais zona ali de Burrow, Chase, Higgins e Chase Brown, pode ter certeza que o ataque Cincinnati vai ser um que as defesas vão ter trabalho de lidar, pois é um ataque muito prolífico, muito forte, né? Então o T. Higgins deve receber a franchise tag, né? Agora, se ele vai fazer greve, se Cincinnati vai dar um jeito de renovar com ele, são outros 500, mas Cincinnati, pelo menos por mais uma temporada, deve segurar o seu wide receiver número 2. E fechando aqui o assunto NFL, agora sim, tivemos algumas divulgações de jogos internacionais, né? Acho que o mais recente foi o da Irlanda, né, onde o Pittsburgh Steelers, né, que é o time que há mais tempo não faz uma partida internacional, né, pela NFL, será o time mandante, né, lá em terras irlandesas, né. Também já foi acertado que o Rams, né, para a temporada de 2026 vai fazer uma partida com o mando dele na Austrália, né. Então já temos essas partidas internacionais e aqui fica um pequeno recado, né, que a gente ficou quem quem sou para dar recados, né? Mas só uma dica a respeito de quando se trata de notícias dos jogos da NFL no Brasil, tá? Primeiro, até agora a NFL não anunciou que se teremos de fato o jogo no Brasil para 2025. Né? Então a gente fica aqui no aguardo, a gente sabe que 2024 foi um tremendo sucesso,
né? Teve público, o estádio lotou, né? Foi um evento que foi muito rentável, né? Por exemplo, aqui para a cidade de São Paulo, né? Turismo, enfim, né? Então os americanos vieram para cá em peso. Eu estava na Neoquímica Arena, eu sei, né? Eu encontrei muito torcedor do Philadelphia Eagles vindo da Pensilvânia, torcedores do Green Bay Packers, né, que vieram lá de Wisconsin. Então, sim, foi um sucesso. Só que a gente não sabe se de fato teremos jogo em 2025, né, porque a NFL já anunciou os seus jogos tradicionais em Londres, anunciou o jogo em Madrid, anunciou o jogo em Munique, teremos um jogo no Estádio Olímpico, né, não, é na Alemanha, né, o jogo Estádio Olímpico de Berlim. Então, estamos vendo, né, que a NFL está se expandindo para a globalização, né? Só que enquanto não sair nada do Brasil, por favor, não espalhem, né, notícias que não foram divulgadas pelos veículos oficiais, galera. Se não for divulgado pela própria NFL, por algum insider que vocês confiam, né, Ian Rapoport, Tom Pelissero, Mike Garafolo, Ari Meirov, essa galera toda, né, que acompanha a NFL, que acompanha muito de perto, né, a liga. Então, tome cuidado para não soltar notícias falsas, né? Já vi nos grupos de WhatsApp que o Raiders seria o mandante do jogo aqui, que o Chargers seria o mandante do jogo aqui no Brasil, né? Falando uma conspiração, né? Pois como a Cazé TV transmite os jogos internacionais, né? Então o Casimiro Miguel, né, que é o dono do canal, ele é torcedor do Chargers, né? Então, já podem falar que tem teoria da conspiração que ele vai trazer o time do coração para jogar NFL aqui no Brasil. A gente não sabe nem se o jogo vai ser em São Paulo, né? Se o jogo não vai ser no Rio de Janeiro, né? Pois no dia do Super Bowl tivemos fotos circulando do secretário, né, e o vice-governador ou vice-prefeito, não vou lembrar agora. Não, vice-prefeito, né? Que era o vice do Eduardo Paes. Conversando com o Roger Goodell, né? Querendo, claro, levar o jogo para o Maracanã para fazer um jogo no Rio de Janeiro. Não sabe se vão ter 2 jogos aqui no Brasil. Então, galera, todo cuidado é pouco, tá? Se não vê o veículo oficial, por favor, não compartilhem, tá? Tomem cuidado, tomem ciência a respeito desse assunto, tá? A respeito do jogo aqui em território nacional. E com isso, fechamos aqui essa edição, nesse boletim, né, do dia 17 de fevereiro aqui no Walk-Off Brasil. Então, se você é novo aqui no canal e não conhece aqui, né, faço o convite novamente para você, deixa o seu like, ative as notificações, inscreva-se aqui no canal, né? Vamos tentar chegar pelo menos a 40 inscritos até esse final de fevereiro, né? O canal está tendo um alcance bem legal, né? Então, só tenho que agradecer a todos vocês que acompanham, que dão like, que compartilham a mensagem dos esportes americanos por essa internet. Lembrando sempre dos nossos queridos parceiros aqui, temos o nosso Dimensão MVP, onde fazemos as transmissões dos jogos bem no estilo rádio mesmo, né? Então temos a divisão Dimensão Esportiva, que é voltada para o nosso futebol, para o nosso esporte bretão. O Dimensão MVP, que é voltado para esportes americanos, então NFL, NBA e a nova temporada da MLB, são transmissões que fazemos lá no Dimensão MVP. Também tem o Dimensão Olímpica, que é para esportes olímpicos. Se você, por exemplo, é fã de vôlei, você vai encontrar transmissões do voleibol, né, da Superliga, a Copa Brasil, lá no Dimensão Olímpica. E também temos que anunciar, né, novamente nos nossos parceiros aqui da FN Network, né, a Somos FNN, onde temos uma gama de podcasts para falar das principais ligas dos Estados Unidos, com um recado especial, né, novamente falando a respeito do podcast do Boston Red Sox, né, que já está no ar, né, com o seu episódio piloto, né, o Resenha Red Sox. Então o link, né, vai estar na descrição, né, como já esteve no card durante o vídeo, né, como falamos a respeito aqui bastante de Boston Red Sox. Então vão lá, curtam, compartilhem, vamos espalhar a mensagem do beisebol por essa internet. Também não esquecendo, né, o Rebatida Podcast que fala da Major League Baseball, né, já estamos já no aquecimento para dar o pontapé inicial para a temporada 2025, podcast mais ouvido em língua portuguesa no Spotify, e também com o Show Antes do Show, podcast voltado para as ligas menores, para os prospectos deste esporte que tanto amamos, que é o beisebol. Então é isso, galera, se cuidem, fiquem com Deus, né? Então vamos espalhar, novamente aqui fica o recado, vamos espalhar a mensagem dos esportes americanos pela internet. Então é isso, abraço a todos e até a próxima.